Queremos agradecer a Deus, e a todos os componentes do grupo, todos que se esforçaram, que diretamente ou indiretamente nos ajudaram para que pudéssemos fazer esse culto abençoado, culto de comemoração ao nascimento daquele que veio mudar a história da humanidade, o nascimento de Jesus. Amém? Fica aqui a palavra de gratidão e os parabéns, pastor, a todos que participaram dessa cantata de Natal. Quero também, nesta hora, conhecer aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Peço que levante uma das mãos para a igreja conhecer. Tem a irmãzinha aí. Que Deus te abençoe. Amém? O casal ali também, Que Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Terceiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: havia naquele mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que vos será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo do Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis a criança envolto em faixas e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com os anjos uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens que a Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se maravilharam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, para pedir ao Teu Espírito Santo que venha trazer a revelação da Tua palavra nesta noite, Senhor. Senhor, vem com o Teu Espírito, Senhor, e fala a cada pessoa que Tu marcasse um encontro nesta noite. Meu Pai, neste culto de Natal, Senhor, neste culto, Senhor, que nós homenageamos e agradecemos, Senhor, a Ti pelo maior presente que Tu nos deste, que Tu deste à humanidade, que é o Teu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Senhor, continua, Senhor, a falar com cada um de nós, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.
nós vemos, irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus, pelo qual, de uma forma sobrenatural, Deus usou os anjos para avisar uma boa nova, uma boa notícia de alegria, que traria sobre a humanidade uma mudança, que traria sobre a humanidade uma felicidade a qual o ouro, a prata, a qual os homens não conseguem comprar, porque Jesus Cristo, ele foi aquele que veio fazer a divisão da história do homem, porque ele é o nosso Salvador. Interessante é que a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se revelaram a pastores simples, trabalhadores que estavam na lida no campo, porque o Evangelho de Cristo, as boas novas, ela não faz em primeiro lugar acepção de pessoas, ela não vê a tua classe social, ela não vê o quanto você tem, ela olha e a mensagem do Evangelho é que todo ser humano precisa desse Salvador. Independente que sejam magos, que sejam reis, que sejam pastores, mas a mensagem de Cristo, em primeiro lugar, é boas novas de grande alegria. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus nasceu para te dar a salvação. Não existe alegria maior do que essa, porque saber, irmãos, que há jeito para o ser humano. Ele pode ser a pior das criaturas, se ele ouvir a voz de Deus, se ele abrir a porta do seu coração, se ele convidar Jesus a entrar na sua vida, a sua história será reescrita. É por isso que no Natal é uma data que os homens criaram para homenagear Jesus. E muitas vezes nós escutamos tantas coisas, pessoas que criticam, pessoas que aceitam, pessoas que falam mal, mas eu quero dizer que o verdadeiro Natal, para aqueles que são em Cristo, é o nascimento daquele que fez e faz a diferença na minha e na tua vida. Glória a Deus. Então o que importa, irmãos, é que nós homenageamos e decidimos neste dia agradecer a Deus por aquele tão grande sacrifício, porque homem algum poderia fazer o que Cristo fez, e por causa disso a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. A Bíblia diz que os anjos, quando vieram trazer a notícia, eles louvaram a Deus com corais, com milíades celestiais, e disseram: glória a Deus nas alturas. Se os anjos louvaram ao Senhor, se os anjos agradeceram a Deus por aquele menino que nasceu, por que nós que somos cristãos não podemos agradecer a Deus pela vida daquele que veio ao mundo para me dar a salvação e para me dar a vida eterna? É por isso, irmãos, que nós temos que entender que Natal, em primeiro lugar, não é troca de presentes, não é o momento que nós estamos com o coração voltado para o perdão, não é o momento que nós estamos com o coração voltado apenas para a bondade, mas o Natal, em primeiro lugar, na vida do cristão, é saber que existe solução para os nossos pecados, para as nossas perdas, porque Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu, e através do seu sacrifício nós somos salvos. Durante essa data, muitos se alegram e comemoram de muitas maneiras diferentes. Existem pessoas que trocam o sentido do Natal por um bom velhinho, que dizem que escuta as petições das crianças e que naquela data natalina ele traz presente para as crianças. Mas na realidade esse não é o sentido do Natal, porque só existe um que escuta a oração, só existe um que pode fazer a diferença na vida do homem, só existe um que tem o poder de abençoar
conheceu, ele foi apresentado tanto a reis, a magos, como a Bíblia diz que há pastores simples que estavam laudando, trabalhando no campo, porque esta mensagem, ela não faz diferença de pessoa para pessoa. A mensagem do nascimento de Jesus é uma mensagem de unificação dos povos, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de unidade do corpo, sendo Jesus a cabeça da igreja e a igreja o corpo de Cristo. Este é o sentido do Natal. E o próprio Jesus, em certo momento do seu ministério, em meio a tantas polêmicas que esse nome envolve, porque esse nome, irmãos, a Bíblia diz que sobre este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse nome salva pessoas, e muitas vezes também por causa desse nome, pessoas causaram atrocidades na história da humanidade. Mas eu quero dizer que este nome é aquele que tem um único propósito de ser o Cristo, o Salvador da humanidade. E Jesus, no seu ministério, em um certo momento, Jesus chega, isso está escrito no Evangelho de Mateus 16, peço aos irmãos que abram, Mateus 16, do versículo 13 ao 17. Vamos acompanhar o texto. Mateus, capítulo 16, do 13 ao 7. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus perguntou aos seus discípulos: olha, o que os homens falam do Filho do Homem? O que eles dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? A Bíblia diz que os discípulos disseram e responderam no versículo 14: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Aí Jesus chega e diz: mas vós, o que dizeis do Filho do Homem? O que dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus voltou para Pedro e disse: bem-aventurados sois vós, Simão Pedro, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. Então Natal, irmãos, é uma data que para alguns é simplesmente mais um dia de feriado, mais um dia que eles podem aproveitar da fartura, aproveitar da bebida, aproveitar das coisas que o mundo oferece, tendo como simplesmente mais um dia. Mas eu quero dizer que existe um povo que reconhece que o Natal não é simplesmente mais um dia, não é simplesmente uma data festiva, um feriado, mas Natal é a revelação de Deus, é as boas novas para os simples de coração, aqueles que foram agraciados pela revelação do Espírito e sabem que Jesus Cristo nasceu para perdoar os nossos pecados. Por isso que ele disse: não foi carne nem sangue, porque todo aquele que é nascido de Deus reconhece o poder, o sacrifício e a obra de Jesus. Por isso que o Natal, irmãos, nós homenageamos o nosso Salvador. Para podermos ver que para alguns Jesus ele era um dos profetas, ou João Batista, Elias, alguém que tinha uma boa palavra. Mas eu quero dizer que Jesus
Jesus foi o único homem que pôde cumprir o que os outros profetas não puderam. Porque a Bíblia diz que Deus olha dos altos céus e não vê um justo sequer, porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus levantou homens sérios, profetas, sacerdotes, levitas, pessoas que têm compromisso com Ele. Mas todo aquele que nasceu de uma mulher e de um homem, de um ato de amor de um casal, eles nasceram sobre a semente adâmica. E a Bíblia diz que, como descendentes de Adão, eles receberam também o castigo que foi na desobediência dos nossos pais. É por isso que todo homem, por mais que ele se aproxime, que ele busque, mas ele sempre vai estar tendo algo que o impede de chegar à perfeição. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nasceu de uma forma diferente. É por isso que em Gênesis 3,15 nós encontramos o primeiro relato da Bíblia de uma promessa, e nessa promessa nós encontramos a vida de Jesus. Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isto te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso Jesus estava falando com a serpente, velho. E porém inimizade entre a tua descendência e essa descendência. Esse lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque, irmãos, Jesus, ele aparece logo no começo, logo após a queda do homem, com uma promessa daquele que viria, e ele nasceria da semente da mulher, porque Jesus não nasceu de uma forma natural. Jesus nasceu através da promessa, através do cumprimento daquilo que desde o começo do mundo foi falado ao seu respeito. Interessante é que a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio trazer inimizade entre a semente do pecado e aqueles que iriam servir a Deus. Por isso, irmãos, que não tem como ser de Deus e continuar servindo ao maligno, ser de Deus e continuar levando uma vida natural como os demais homens. Porque a Bíblia diz, irmãos, desde o comecinho, a Bíblia diz que a primeira promessa era que da semente da mulher ele iria pôr em inimizade, ou seja, aqueles que são de Cristo, ele se constitui inimigo das trevas. E a Bíblia diz que Jesus nasceu para vencer justamente as trevas. A Bíblia diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Foi o tentador, que desde o princípio tentou e ludibriou, enganou a mulher, enganou o homem para que eles desobedecessem a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus iria pisar na cabeça da serpente, e essa serpente iria lhe ferir o calcanhar. Falava do martírio, do sofrimento que era preciso para que através de tudo isso Jesus Cristo nos desse a sua vitória. É por isso, irmãos, que nós entendemos que desde o começo da criação do mundo, desde o começo da criação do homem, o nosso Salvador, ele já estava presente. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes de Deus lançar os alicerces da terra, a obra, o Cordeiro já estava sacrificado. A obra da redenção já estava planejada, já estava no coração de Deus. Antes mesmo de Deus criar o homem, ele já sabia que o seu filho viria e iria trazer a restauração e a salvação para a humanidade. É por isso que
só Jesus ele pode vencer o pecado. Só Jesus ele pode cumprir toda a lei, porque todo homem é mentiroso, todo homem ele cai, todo homem ele peca, consciente e muitas vezes inconsciente. Mas a Bíblia diz que Jesus ele não nasceu da forma natural. Veja, irmãos, o que a palavra de Deus fala. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Você sabe por que só Jesus pode vencer? Porque só Jesus nasceu da semente da mulher e da palavra de Deus, do cumprimento daquilo que estava em Gênesis. Porque logo no comecinho houve uma promessa. Então nosso Natal, em primeiro lugar, ele nos mostra uma boa notícia, a promessa já foi feita. Diga para o seu irmão assim: a promessa é fiel. Jesus nasceu. E a Bíblia diz, irmãos, ainda, Isaías 9:6, veja o que a palavra de Deus fala. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. As boas novas que foram anunciadas aos pastores são boas novas de que havia uma promessa de Deus sobre os homens, pelo qual todo homem seria abençoado no nascimento daquela criança que seria o Salvador do mundo. E que promessa é essa? Nós vimos a primeira promessa em Gênesis, nós vimos o porquê da promessa, o porquê da necessidade dele ter nascido da semente da mulher e da palavra de Deus, diferente dos demais homens. Nós vimos também, irmãos, que essa promessa faz menção à obra maravilhosa e ao governo, ao poder daquela criança que iria nascer. Diz assim: porque o menino nos nasceu, se um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isso faz menção, irmãos, à obra, isso faz menção ao governo, isso faz menção ao poder daquela criança. É por isso que para alguns Natal é apenas mais um dia, mas para nós que somos cristãos é uma data que decidimos homenagear aquele que é o único maravilhoso, aquele que faz coisas maravilhosas em nosso meio, aquele que fez maravilhas no passado, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez brotar água da rocha, aquele que fez descer maná no deserto, aquele que fez com que durante o dia houvesse uma nuvem para proteger o seu povo no deserto, aquele que fez com que durante a noite houvesse uma coluna para conduzir o seu povo no deserto. Isso são maravilhas, mas ele não apenas operou maravilhas, mas ele continua sendo maravilhoso. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Oh, aleluia! Deus, ele continua sendo aquele que opera nos dias atuais. Assim como ele fez no passado, ele faz no presente e ele faz na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a obra de Jesus, ela não fica apenas nos atributos, naquilo que traz como consequência o seu ministério, as maravilhas, as curas, a operação milagre, as pessoas que eram libertas, aqueles encarcerados
cegados com espíritos malignos, que o Senhor quebrava as algemas e dizia: hoje reinou o príncipe da paz. As obras dele não ficam apenas nisso, mas as obras do Senhor faz menção também ao seu martírio, ao seu sofrimento, porque é necessário que haja um preço, que seja pago um preço. Tudo na vida tem um preço. A Bíblia diz que existe uma coisa chamada lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem plantar, isso o homem vai ceifar. E o homem, ele semeou no mal, semeou no pecado, semeou na desobediência, e ele colheu o fruto de tudo isso, chamado morte. E quando o homem peca, ele morre. E a Bíblia diz que era necessário que pagasse o preço da morte, para que a vida pudesse ser doada a mim e a você. É por isso que Isaías ainda, a palavra de Deus diz, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isaías 53, o versículo 4, 5, 7, 10 e 11. Leia aí, Felipe. Veja o que a Bíblia diz. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos para aflito, ferido de Deus e ofendido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus pastoreadores, ele não abriu a boca. Os versículos 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou morir, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua aleluia, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós vemos aqui, irmãos, a obra da redenção. Nós iniciamos com a promessa. Da promessa nós vemos o cumprimento, nós vimos aquilo que era necessário acontecer. Porque o homem, ele estava morto, a Bíblia diz, mortos em nossos pecados e delitos. Éramos por natureza inimigos de Deus e filhos da ira. O homem não tinha como se religar a Deus, mas a Bíblia diz que por causa de Jesus, por causa da promessa, foi necessário a própria Deus que Ele levasse sobre si todas as nossas dores, todos os nossos males. Veja o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas doenças levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Muitos, na hora, irmãos, do seu martírio, do seu sofrimento, na hora do preço que ele teria que pagar pela nossa vida, olharam para ele e viram ali alguém que estava sofrendo, alguém que estava padecendo, e muitos não entenderam o porquê daquilo. E outros disseram: se tu és o Filho de Deus, desce daí da cruz, tu salvaste a muitos e a ti tu não salva. E eles não entendiam, porque nem todos entendem os mistérios do reino dos céus. Por isso que Jesus disse: olha, eu falo por parábolas, porque eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, e não percebem. Mas a vós é lícito entender os mistérios do reino dos céus, porque era necessário
sofresse, para que através das suas pisaduras fôssemos sarados. O versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou morrê-lo. Jesus Cristo, ele pagou um preço tão grande, que era como se ele tivesse passado numa moinha, era como se do outro lado saísse carne moída, era como se não sobrasse nada, porque todo o sofrimento caiu sobre Jesus no ato da nossa redenção, no ato da consumação do seu propósito de salvar a humanidade. Quando nós entendemos isso, nós vemos que aprove a Deus, agradou a Deus morrê-lo, para que através do seu sacrifício ele pudesse comprar todos, povos, raças, línguas, nações. Todo aquele que o recebesse poderia ter direito de habitar com ele, e o seu governo nunca mais teria fim, que é a salvação e a vida eterna. Este é o sentido do Natal. Irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa mensagem, a primeira coisa que vem ao nosso coração é fazer aquilo que os pastores fizeram. Quando os anjos louvaram ao Senhor e disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer tanto bem. Talvez você não entenda, mas o nascimento de Jesus, o sacrifício de Jesus, o martírio de Jesus, o caminho do Gólgota pelo qual Ele passou, foi por um único motivo: porque Ele te quer bem, Ele ama a tua vida. Diga para o irmão que está do seu lado assim: Jesus te ama. Se os anjos louvaram, por que nós não louvamos? Não é assim? Se os anjos glorificaram, nós também glorificamos. E dizemos: neste Natal, o Rei nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles pastores, eles quando ouviram as boas novas de alegria, eles quando ouviram uma pregação como essa, uma palavra como essa, que enche o teu coração de felicidade, a primeira coisa que eles disseram: vamos até Belém, vamos e vamos ver tudo aquilo que os anjos nos revelaram. Eles foram até a pessoa de Jesus. Eu quero dizer nessa noite, o Senhor te convida a ir até Ele. Jesus nasceu para nos dar a salvação. Jesus nasceu para mudar a nossa história. Jesus nasceu para nos trazer alegria e esperança. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus fez, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui dizendo paz na terra por causa do sacrifício de Jesus. Glória a Deus nas alturas, porque Ele nos amou e enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a salvação. E quando nós fazemos isso, se cumpre Lucas 2,15. Leia aí, Lucas 2,15 para encerrar. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até Belém. Vamos até onde o menino está. E não apenas nós vamos, mas nós queremos adorar, queremos ver, queremos contar toda essa experiência que hoje foi revelada. Eu quero dizer que esse mesmo menino que nasceu
interessante, irmãos, é que existe anjos na palavra de Deus, eles têm também o significado de enviados, aqueles que foram enviados por Deus para trazer uma mensagem. E o pastor, ele é o anjo da igreja. E eu quero dizer nessa noite, o Senhor nos anuncia novas de grande alegria. Jesus nasceu para que você saiba que tem solução para que você saiba que há salvação, há libertação. Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é aquele que tem os melhores caminhos, as melhores orientações para te dar. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que pode mudar a história da tua vida. Ele pode transformar a noite em dia, as trevas em luz. Ele pode fazer com que aquele que te aperreia tanto seja instrumento na casa de Deus. Ele continua operando. Você sabe por quê? Porque um dos seus nomes, que foi profetizado pelo profeta Isaías, ele se chamaria de Emanuel. Significa Deus. Diga todo mundo junto, Deus. Agora diga se Ele está aqui. Ele está em mim. Ele está presente no discípulo. Vamos dar salve para a obra de Deus, amém? O menino nasceu, o Salvador nasceu também, para eu e você pudéssemos. Vamos ficar de pé nessa hora. Que Deus hoje nos abençoe. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida de Jesus. Quero agradecer também os visitantes. Quero dizer que vocês fiquem à vontade. Os cultos da nossa igreja, todo domingo começa de 6 às 8. Durante a semana nós temos quarta-feira, tarde de oração. Nós temos à noite, começando a partir das 19h30, 7h30, o nosso culto de doutrina, toda quarta-feira, acabando de 9 horas da noite. Sexta-feira, noite da missão e noite de voto. A palavra de Deus diz: fazei voto e pagai ao Senhor. Nós temos aqui um voto de 7 semanas, irmãos, batalhando, orando pela cura, pelo milagre, pelas portas abertas, batalhando para que Deus ele libere causa da justiça. Cada pessoa, aquele que precisa, a Bíblia diz: pedir, dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, quem bate, se abre. Nós aqui pedimos e nós batemos, e o Senhor Jesus está abrindo as portas. Então, se você puder, venha na sexta-feira, faça um voto ao Senhor, é bíblico, e veja quantas coisas Deus vai fazer na sua vida. E no domingo, culto da família. É o culto que nós sempre trazemos uma palavra diferenciada. Então, sinta-se à vontade para nos visitar outras vezes, os visitantes, amém? Como hoje foi um culto festivo, não tivemos a oportunidade de conversar mais assim, mas eu creio que vai ter outras oportunidades, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, e te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa, meu Pai, cada pessoa que veio à tua casa de oração, cada vida, Senhor, que veio comemorar, Senhor, veio agradecer pelo nascimento do teu Filho, que nos trouxe a vida eterna, que nos trouxe a redenção. Senhor, agora, meu Pai, despede os teus filhos, leva de perto, de longe, acampa, Senhor, os teus anjos no caminho, concede, Senhor, mais início de semana de bênção, de livramento, mais início de semana de provisão. Senhor, nós entregamos cada vida em tuas mãos. Senhor, que nenhuma vida que veio por essas portas nessa noite, que saia do mesmo jeito, mas que eles possam ter uma experiência contigo, meu Pai, e que possam retornar à tua casa de oração. Sabemos, Senhor, que neste